Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica aqui de modelagem, falar um pouquinho sobre modelagem de um vestido um modelo de vestido que tá super em alta, agora já estava no último verão, esse verão continua, que é o vestido Três Marias. Até vou deixar aqui no vídeo uma fotinho aqui do vídeo desse modelo de vestido, né? Que é considerado, né, chamado dessa forma porque ele é dividido, essa parte aqui de baixo da saia, do vestido, é dividido em camadas com franzido, né? Então, normalmente, esse vestido ele cai mais certinho aqui da cintura para baixo, aí tem uma parte, uma camada de tecido franzido, depois a seguinte mais franzido, e assim é dividido em três partes em geral, né? Por isso é chamado Três Marias. Esse modelo de vestido, ele também pode ter apenas uma camada só de babado embaixo, franzido, você pode fazer do comprimento que você desejar. E também, se você quiser fazer mais de uma parte franzida, o esquema, o método que eu vou explicar aqui como é que você pode fazer é a mesma forma, tá? Aqui eu desenhei um molde de vestido em miniatura, para ficar mais fácil aqui para explicar para vocês, como se fosse aqui um molde base de um vestido, tá? Eu já eliminei aqui a pence da cintura, tanto na parte da saia quanto aqui na cintura do corpo, e só deixei a pence aqui do busto nessa base. Mas lembrando aqui que o objetivo desse vídeo é explicar como fazer o molde aqui, como você vai calcular a quantidade de tecido para fazer o vestido Três Marias, para fazer essas partes mais franzidas. Então, o modelo que você vai fazer em cima aqui do seu vestido, ou se você vai fazer só uma saia, você pode modificar depois, tá? Nesse caso aqui eu peguei só uma base do vestido e lembra que aqui eu peguei só uma parte da base frente, então essa linha aqui do meio é uma dobra, tá? Então eu escrevi aqui que aqui a linha do meio frente é a dobra, ou seja, quando você fosse encaixar esse molde no tecido, o tecido ia estar dobrado e nessa linha aqui é onde estaria a dobra do tecido. Bom, primeira coisa a se analisar no modelo do vestido que você vai querer é a altura, né, o comprimento do vestido que você deseja primeiro, né? Quanto que você quer que fique o comprimento total do seu vestido. Então aqui, eu não vou colocar aqui uma medida, mas você vai calcular, primeira coisa, é o comprimento total do vestido que você deseja que ele fique, tá? Então, o comprimento total do vestido. Depois do comprimento total, então a base aqui vai ter o comprimento total do vestido. Como que a gente vai calcular então as partes do babado, desses babados franzidos? Você vai ter que determinar a largura de cada camada do babado. Você pode deixar fazer ele só com uma camada embaixo, não tem problema nenhum. Ou você pode fazer com duas camadas. Nesse vídeo aqui eu vou dar o exemplo de como faz a modelagem com duas camadas de babado franzido. E aí você vai determinar se as duas camadas de babado, as duas camadas de tecido franzido vão ser da mesma largura, ou se você quiser fazer uma mais estreita, uma mais larga, depende da sua criatividade, tá? Mas aqui nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir, então, a parte aqui da minha saia, dividindo e colocando aqui a altura que eu vou colocar dos babados, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse cada parte de 4 centímetros, só para vocês terem uma ideia aqui do que vocês terão que fazer na modelagem de vocês. Então, primeiro passo aqui, dividir. Opa, ficou bem torta, parece essas linhas. Ó, é por causa da câmera. Dividir aqui as linhas, tá? Do vestido. E aqui é como se fosse a altura de cada parte, então, do babado que eu quero, ok? Até aí tudo bem. Nesse caso aqui vai ter
2 camadas de babado Maria. Agora, como que eu calculo a altura que o tanto que essa parte de baixo tem que ficar maior em relação à primeira e a última em relação ao penúltimo, para que eu possa ter um franzido? Bom, primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é o quanto que eu quero de franzido. Por quê? Porque eu posso querer que o meu babado, a minha camada de babado fique muito franzida, ou eu posso considerar um franzido leve. Em geral, tá, gente? Os vestidos que tem esse modelo, né, vocês já devem ter percebido, não são muito franzidos. Eles têm um leve franzido. E como que a gente calcula um leve franzido? É fazendo a conta de vezes 1,5. Então, vezes 1,5 dá um efeito no tecido de um leve franzido. Então, como que eu vou calcular isso aqui agora na modelagem? Imagine que você foi lá na sua base do vestido e, primeira coisa, colocou lá o comprimento total do seu vestido e dividiu, então, as alturas aqui de cada camada do babado. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai medir quantos centímetros deu essa primeira parte aqui que você dividiu. Quantos centímetros deu aqui? Então, suponhamos que você tenha dividido, lembrando que seu molde, né, você está trabalhando com só 1/4 do molde. Esse molde tem uma dobra aqui no meio. Digamos que nesse 1/4 aqui do molde deu 30 centímetros. 30 centímetros quer dizer que ele está dobrado, então ao todo ele vai ter 60 de largura, ok? Então, se ele tem 30 aqui na parte do molde, eu contei, digamos que aqui ele tenha 30 centímetros, então, ele tem aqui 30 centímetros, ele está dobrado, então no total ele vai ter 60, ok? Então, eu vou calcular esses 60 vezes 1,5. 60 vezes 1,5, você vai na calculadora, 60 vezes 1,5 dá 90. Então, você vai calcular, né? Essa medida que deu aqui. Lembrando que é dobrado, então é vezes 2, né? Então, 30 vezes 2 dá 60. Vou tentar escrever aqui do lado, ó. Então, digamos que aqui é 30 centímetros. Se dá para enxergar. 30 centímetros vezes 2 é igual a 60 centímetros, certo? Por que 60? Porque aqui o nosso molde está dobrado, correto? Então, ele está dobrado, aberto, ele vai ter 60 de largura. Eu vou agora multiplicar esse 60 por 1,5. Então, eu vou colocar aqui 60 vezes 1,5. E o resultado é 90 centímetros, tá? Então, eu vou calcular o valor que der aqui nessa primeira linha, vezes 2 que tá dobrado, meu molde, por 1,5, para um efeito de um leve franzido. Isso significa que o meu próximo babado, aqui de baixo, ele tem que ter 60 vezes 1,5, ou seja, ele tem que ter 90 centímetros. Então, essa primeira parte aqui do babado vai ter 90 centímetros. O que também, colocando assim de uma forma mais simples para vocês calcularem, seria, deu 30 aqui, essa linha deu 30, você vai acrescentar metade de 30 para fora aqui no primeiro babado. Então, digamos que aqui eu vou colocar para fora. Aqui deu 30. Eu vou tirar aqui para fora nesse primeiro babado. Digamos, né?
mais ou menos. Opa, deixa eu pegar aqui minha borracha. Digamos aqui, vou tirar aqui pra fora, ó, metade desse valor. 3,5. Então, aqui vai ter, nesse primeiro babado, esse valor mais metade dele. Então, aqui, nessa continha aqui, nessa primeira linha, deu 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, eu saí para fora 15 centímetros, ok? 15 centímetros. Aí, é só você fazer a conta. 30 centímetros aqui, mais 15 dá 45. 45 vezes 2 é os 90 centímetros, ok? Então, só recapitulando. A gente pegou essa primeira medida aqui na base, na altura aqui que você dividiu, começou os babados, não importa essa altura, você que vai decidir. Você viu quantos centímetros deu aqui. Lembrando que o molde está dobrado, você vai calcular por 1,5. Então, calculei aqui, deu 90. Então, de forma simples, aqui deu 30, eu acrescentei mais metade, 15 centímetros para fora, 30 mais 15, 45, 45 vezes 2, porque aqui é dobra, dá os 90, ok? Então, aqui calculei a primeira parte do meu babado. Agora, o franzido da parte de baixo, ele precisa ser maior que esse, para também ter esse leve franzido. Como que agora eu vou calcular? Então, essa parte aqui ficou com 45 centímetros, certo? Então, ela ficou com 45 centímetros. Eu agora vou pegar esses 45 centímetros vezes 2, que é 90, e vou calcular 90 vezes 1,5. 90 versus 1,5 vai ser 90, deixa eu fazer as contas aqui, 90, 1,35, né? Vai dar aqui total 1,35 centímetros. É certo, né? 45, 1,35. Então, essa parte aqui de baixo tem que ter 1,35 no total. 1,35 dividido, olha as contas, né, gente? Agora aqui, a gente vai passar esse valor aqui para a camada do babado. Então, a gente vai deixar esse primeiro aqui, ele tem 45, nós vamos acrescentar mais metade de 45. Então, 45 dividido por 2 é 22,5. Então, eu venho aqui, prolongo essa linha aqui, vou prolongar, ó, além aqui desses 15, então, como se fosse aqui, mais 22,5, tá? Porque esses 45 que deu total aqui, eu já tinha aumentado, então aqui deu 45. Eu vou pegar metade de 45 e vou acrescentar para fora. Metade de 45, vou acrescentar para fora. Agora eu vou só terminar de fazer as contas. 45 mais 22,5, 22, 62,5, 67,5. Muito bem. Então, aqui vai ter 67,5 centímetros. Que dobrado vai ter 1,35. Aqui na dobra vai ter, vou colocar, apagar aqui o dobra, vai ter 90 centímetros no total.
que aqui, né? Então, na dobra aqui vai ter 1,35. Então, aberto essa faixa aqui vai ter 1,35. Essa parte aqui na faixa, quando estiver aberta, vai ter 90. E aqui, essa primeira parte, quando aberta, vai ter 60, ok? Então, gente, é dessa forma que a gente calcula para fazer uma modelagem com vestido Três Marias com efeito de franzido, um leve franzido, né? Não é aquele franzido muito carregado, porque se eu quisesse um franzido muito carregado, eu calcularia vezes 2. Como eu quero um leve franzido, então eu estou calculando por 1,5. Então, só vou recapitulando aqui se ficou muito difícil de você entender. Você vai pegar a base do seu vestido, vai colocar o comprimento total desejado, vai dividir as alturas das camadas dos babados, né? Quanto que você quer que fique a altura do babado. Essa primeira parte, então, é na primeira linha, tá? Na primeira linha aqui que você vai começar o babado, quanto que deu? Você vai medir. E aí você vai acrescentar metade desse valor aqui na base para fora. Porque é como se você estivesse calculando esse valor aqui por 1,5. Deu aqui esse valor, você acrescentou metade, ó, então deu 30, metade de 30, 15, saí para fora 15 centímetros. Fiquei agora com babado de 45. Agora, no outro babado, eu vou calcular quanto que deu a soma aqui do último babado e vou acrescentar mais metade dele para fora. Então, aqui de 45, dividir por 2, sair para fora mais 22,5. Então, esse valor aqui vai facilitar, né? Vai fazer com que eu consiga saber a quantidade certa de tecido e também saber quanto que eu vou franzir, isso aqui para um leve franzido. Lembrando que nessa parte aqui eu estou calculando apenas para a frente do vestido. Para as costas você vai fazer a mesma coisa. Então é como se fosse essa faixa, essa primeira faixa aqui de tecido de 90 centímetros, né? 90 centímetros de largura. Pelo comprimento que você colocou, você vai ter uma para frente e uma para trás. Depois, essa faixa aqui de 1,35 de largura, você vai ter uma para frente e para trás, ok? Então, essa mesma parte aqui que eu fiz em 1/4 do molde, eu fiz a conta para frente. Você vai ter que fazer a mesma coisa, né? Claro que por ser modelagem, essa parte aqui é reta, você vai usar a mesma quantidade de tecido para as costas também. Então, dessa forma, você consegue calcular quanto de tecido você vai precisar para fazer esse modelo Três Marias. Como que você vai calcular a quantidade do tecido? Bom, se essa parte aqui de cima, ela não é franzida, ela é, assim, pode ter, assim, uma costura aqui na cintura, né? Mas, em geral, se ela não tem um franzido, ela é como se fosse assim um vestido mais, essa parte aqui mais tubinho, por exemplo, você vai calcular quanto que deu de altura. Então, você vai vir aqui e você vai medir. Ó. Primeiro, você vai medir o comprimento dessa parte aqui do vestido, tá? Você vai medir quanto que deu o comprimento do vestido. Do ombro até começar a primeira camada de babado. Essa quantidade aqui de altura de tecido você vai comprar apenas uma vez. Então, uma vez essa altura. Digamos que a altura do seu vestido tenha dado aqui 70 centímetros, você vai precisar de 70 centímetros. Nesse caso aqui eu não estou considerando um vestido com manga. Se você for fazer com manga, você vai calcular mais a altura da manga e o acabamento que você desejar. Se você quiser revel, com forro, você vai calcular com base no acabamento que você desejar. Mas para calcular aqui a parte do vestido, você precisa saber quanto que deu essa parte aqui onde o vestido do corpo até o primeiro babado. Ah, deu 70, então eu vou precisar no mínimo, botei uma margem de costura, uns 80 centímetros.
Ah, ok. Quanto que deu aqui essa minha primeira camada de babado? Digamos que de altura tenha dado, por exemplo, 15 centímetros ou 20 centímetros. Não importa. O importante é você saber que cada altura aqui do babado você vai calcular 2 vezes. Então, essa altura aqui do babado você vai calcular 2 vezes. E essa altura aqui do babado você também vai calcular 2 vezes, ok? Então, a altura aqui do corpo do vestido até começar o babado, depois uma altura do babado 2 vezes e a outra altura do babado 2 vezes. Ou se você fizer, né, o babado, as 2 camadas do mesmo comprimento, é só você somar os 2 comprimentos e colocar vezes 2, ok? Por quê? Porque aqui, quando a gente tem 1,35, como a gente tem aqui 1,35 de largura, você vai precisar de 2 larguras do tecido. E aqui nessa primeira camada você tem 90, então 90 vezes 2 dá 1,80 e a maioria dos tecidos não tem 1,80 de largura, né? A maioria dos tecidos vai ter 1,40, 1,5. Então, você não vai conseguir cortar numa altura só os 2 babados. Você vai precisar de 2 alturas para cada parte do babado, ok? Então, calculando a quantidade do tecido, uma vez o comprimento aqui do corpo até começar o babado, depois 2 vezes o primeiro babado, 2 vezes a altura do segundo babado. Dessa forma, você vai saber calcular a quantidade de tecido necessária para fazer então o vestido Três Marias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida sobre esse modelo, pode colocar aqui nos comentários. Lembrando que eu fiz o cálculo por 1,5 para um leve franzino. Tudo de bom, pessoal, e até o próximo vídeo.